Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, a bênção do Senhor seja contigo, com a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida e a nossa família. E profetizamos a bênção do Senhor entrando na sua casa, entrando no seu caminho, o Senhor te prosperando em todas as coisas, te tornando bem-sucedido em todas as coisas e salvação entrando na tua família. Oramos para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E desde já nós colocamos diante de Deus a tua vida, tua família, os teus próximos dias, para que sejam marcados pela glória de Deus, marcados pelo poder e pela operação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Para você que está passando por um momento difícil, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Muitas pessoas me perguntam o que fazer quando tudo está dando errado e eu não tenho mais força para nada. Você já se fez essa pergunta? Já ouviu alguém fazendo essa pergunta? Eu tenho alguns conselhos para te dar que pode fazer você mudar essa realidade que você está vivendo. E eu quero perguntar, você está vivendo isso? Onde você está passando por uma situação que você se vê sem força, você se vê desanimado, você se vê exausto de tanta carga, de tanta pressão. Talvez você esteja cansado até da expectativa que as pessoas têm a seu respeito, pessoas que estão sempre falando que acreditam em você, pessoas que elas colocaram uma responsabilidade sobre você e que você hoje não sabe nem o que fazer. Deus tem uma saída para a sua vida. E a primeira coisa é você se levantar em oração. Por que nós falamos tanto em oração aqui? Por que nós falamos tanto do poder da oração, do poder da intercessão? É porque a oração, ela é a ferramenta de Deus para nós mudarmos a nossa realidade. É através da oração que nós temos acesso ao Pai Celestial. É como se você pudesse falar pessoalmente com o juiz do universo. E ali abre seu coração, ali você tem comunhão com Deus, ali você recebe de Deus, ali sua vida é transformada. É por isso que Jesus passava grande parte do seu ministério em oração, porque ele precisava buscar a vontade perfeita de Deus Pai para realizar aqui nessa terra. Ali ele se fortalecia, ali ele vencia suas batalhas. Eu acredito que Jesus vencia a batalha do dia de amanhã em oração. E eu acredito nisso. Nós vamos vencer o amanhã orando hoje. Por isso eu convido você a ter uma vida mais intensa de oração, porque nós já começamos o nosso dia, sabe, buscando vencer, buscando avançar, buscando conquistar grandes coisas e nos esquecemos que a nossa vitória está na oração. A nossa vitória está na oração. Você deve trabalhar, você deve se esforçar, você deve ter grandes objetivos, mas nunca deve se esquecer que uma vida de oração vai levar você a uma vida de milagres. A segunda coisa que eu lhe aconselharia, você que está sem força, está passando por uma situação difícil, busque ajuda espiritual na palavra de Deus. Busque a resposta de Deus na palavra. Você pode não entender tudo o que você lê, mas o que você lê na palavra vai mudar a tua vida. O que você ler na palavra pode ajudar você a vencer um problema. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Você pode ler 2 capítulos da Bíblia por dia, 3. Tudo aquilo é alimento que está entrando dentro do seu espírito, que está fortalecendo o teu espírito. Você sabe que quando a gente não come direito, a gente não tem a energia necessária para os desafios que vamos enfrentar. E se você faz um treino pesado no físico e você não está bem alimentado, você não consegue render naquele treino. Por quê? Porque você tem que comer certo para ter a energia que você precisa. Bem, espiritualmente falando, para vencermos um dia que muitas vezes é pesado, onde enfrentamos lutas espirituais, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Eu gostei muito da postura que eu ouvi um determinado pastor falando, que hoje as pessoas estão, naturalizando tudo. E eu tenho dito que isso é uma coisa errada e não é de hoje. As pessoas, quando é demônio que está atacando, elas tendem sempre a justificar aquilo com uma coisa natural. Existe batalha espiritual, existe ações malignas, existe tristezas que não são de uma alma que está sobrecarregada, mas é ataque espiritual. E se você não sabe contra o que está lutando ou contra quem está lutando, você não pode ter vitória. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se Jesus, aqui nessa terra, ele enfrentou oposição de homens, enfrentou resistências espirituais, enfrentou o próprio diabo, enfrentou, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, falando que as lutas que ele passava não eram só naturais, ele também enfrentava lutas espirituais, e ele fala sobre isso. Eu estou sempre falando para vocês aqui, que quando eu entrei na televisão eu enfrentei uma das piores batalhas espirituais da minha vida. Ou seja, não é só natural. Não é só natural. Quem pensa que se faz obra de Deus só com dinheiro ou só com aquilo que você conhece, está enganado. Você precisa estar revestido da unção de Deus. Você precisa do fortalecimento do Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para você poder vencer as batalhas que vêm, as batalhas que se posicionam contra nós. É por isso que você tem que se fortalecer. Eu não digo que o que você está enfrentando seja 100% espiritual, mas com certeza tem uma porcentagem muito maior espiritual do que natural. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei por que eu estou vivendo isso na minha vida. Bem, algumas coisas são consequência de más decisões. Não tem nada a ver com o espiritual, são consequência de más decisões. Agora, tem uma parte aí, tem uma parcela que houve uma contribuição maligna para que você tivesse esse atrapalho na sua vida. Tem gente que pensa que problema na família, problema financeiro, se resolve só com trabalho e com jeito e com conversa. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais e às vezes você até consegue vencer usando as ferramentas certas, você vence financeiramente, mas você só vai conseguir uma plenitude através de Deus, porque o inimigo, muitas vezes, ele se lança não contra as finanças, mas se lança contra o teu casamento, ou se lança contra a tua saúde mental, tua saúde física, tua saúde emocional. E uma das piores batalhas que existe são aquelas batalhas que nós não enxergamos, aquelas batalhas que tentam, nos tirar para fora de Deus, nos tirar de um lugar de fé, de um lugar de confiança. O inimigo trabalha tentando colocar medo, tentando colocar desesperança, tentando esgotar as suas forças, as suas energias. E se você não estiver aos pés do Senhor, você não consegue sobreviver aos ataques e resistir àquilo que vem contra você. Até as dúvidas que muitas vezes surgem na mente de uma pessoa, as dúvidas, as indagações, muitas vezes é uma semeadura espiritual, é algo que foi colocado ali, para de alguma maneira
agir na vida daquela pessoa. Por isso, repreenda todo mal, repreenda toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua casa, contra o projeto de Deus na tua vida. E no meio da crise, peça a Deus para criar algo. Peça a Deus uma direção nova. Peça a Deus uma instrução para sair disso. Eu acredito que nós devemos ser muito específicos, sabe, para resolver problemas na nossa vida. Então, no meio da crise, crie, peça a Deus, Senhor, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Jesus no princípio criou os céus e a terra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez, Ele colocou ordem no caos. Ele começou a criar um governo, começou a criar, a partir do que não existia, Ele passou a criar. Peça a Deus para que o Espírito Santo lhe dê uma inspiração, o Deus que habita em você, lhe dê uma direção de um novo negócio, lhe dê a direção de uma solução nova, lhe dê a direção para você sair dessa curva que você não consegue sair da vida. E Ele lhe dará um caminho novo, Ele lhe dará uma resposta nova, Ele lhe dará o que fazer. Peça ao Espírito Santo, Ele tem esse poder, gente. Deus tem um poder ilimitado. Não podemos colocar limites, não podemos, interromper aquilo que Deus, Ele pode fazer. Deus pode fazer muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso eu quero dar um testemunho aqui para você. E eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Briela, e ela escreveu assim: eu quero compartilhar o meu testemunho. Participei do propósito e tinha um diagnóstico com suspeitas de várias doenças, uma atrás da outra. Eu fui diagnosticada com mieloma, câncer no sangue e, além disso, ainda enfrentava outros diagnósticos, como infertilidade e mioma. Eu precisava ir ao hospital 1 ou 2 vezes a cada 15 dias para fazer um check-up do meu sangue. Mas hoje, pela graça de Deus, todos os resultados mudaram e começaram a dar negativo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por ser um canal de bênçãos em nossas vidas. Glória a Deus, Briela. Deus é fiel. Você pode glorificar. Olha que testemunho bonito dela. Estava com problema no sangue. Estava com vários diagnósticos de doenças ruins e Jesus Cristo, aquele que cura, entrou na vida dela. Se você está enfrentando uma enfermidade, se você está enfrentando um desafio, Jesus Cristo pode mudar a sua história. É por isso que eu estou dizendo para você, se firme nas orações, se firme no propósito aqui e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? A bênção do Senhor só enriquece, você só vai melhorar orando. Sua vida só vai melhorar orando. Jamais você vai empobrecer, jamais, as coisas vão ficar pior. Com Jesus só vai ficar melhor. Eu sei que vamos ter desafios. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não teremos aflições. Não estou dizendo que não vamos enfrentar momentos difíceis, mas com Cristo iremos de glória em glória, certo? Com Cristo iremos de glória em glória, ou seja, vai melhorar. Com Deus vai melhorar, com Deus vai melhorar. Por isso, se agarre ao Espírito Santo, à Palavra de Deus, se entregue a Deus, e você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Você vai ficar melhor. Escreve aqui nos comentários, eu vou ficar melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai ficar melhor. Em nome de Jesus, você vai ficar melhor.
Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que compartilhe essa oração com 7 pessoas. Amém? Compartilhe aí com 7 pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. E se você perdeu a palavra que eu ministrei nesse domingo, assista a palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com você sobre o poder da adoração. Amém? Inclusive hoje eu estou falando sobre a adoração diante do trono. A adoração diante do trono, como que funciona, o que significa isso. São 7 domingos que nós estamos ministrando sobre isso. E você que ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar nosso aluno para compreender as coisas espirituais. Sabe, você precisa de ajuda, você precisa de direção. E toda semana nós estamos dando direção de Deus a todo aluno da Academia Kingdom. E agora, essa semana que está para entrar, tem direções muito precisas que eu estarei dando para pessoas que querem ouvir a voz de Deus dentro da academia. Você pode se tornar meu aluno hoje mesmo. É só você ir lá no meu site www.vinicius07.com.br e fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global. É um treinamento onde você vai ser discipulado, você vai ter direção de Deus, você vai compreender mais as coisas espirituais. Tenho certeza que só vai lhe edificar, vai edificar a sua vida, vai te ajudar, vai ser uma bênção na tua vida. Tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quem não compartilhou, compartilha. Coloca aqui teu pedido de oração nos comentários. Amém? Coloca teu pedido, tua necessidade aqui nos comentários. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vou apresentar você diante de Deus. Teus pedidos de oração já colocou aqui nos comentários. E você que não é inscrito ainda aqui no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você receber orações pela sua vida, pela sua família. Toda vez que você entrar aqui tem uma palavra, tem uma direção. Então não perde a oportunidade. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero colocar diante de Ti a vida de toda pessoa que está passando por uma crise ou que está exausto, Pai. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és o Deus que transforma realidades. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, toque-os com Teu poder e com a Tua graça. Eu oro agora para que toda pessoa que está doente, toda pessoa, Pai, que está enferma fisicamente ou emocionalmente, que ela seja curada agora. Jesus Cristo é da saúde. Tua palavra diz, Pai, que é Jesus quem perdoa nossos pecados e quem sara nossas doenças. Por isso nós declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés e declaramos a toda enfermidade no sangue, a todo problema na coluna, a toda alergia, a todo câncer, a todo problema nos ossos, nos pés, nos braços, nos tendões, que haja saúde agora, total e completa. E toda pessoa, Pai, que está sendo atacada emocionalmente, com exaustão, com tristeza, com angústia, com aflição, que venha sobre ela um renovo de Deus. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de batalha na mente,
todo tipo de ataque espiritual, toda resistência para ela não sair da situação que ela está, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem amarrado a vida dela. Eu quero declarar você livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede de sair de uma situação ruim, tudo aquilo que está te impedindo de sair das trevas. Jesus Cristo é luz. Jesus Cristo é luz. Seja liberto agora, liberto do vício. Seja liberto de amarras espirituais. Seja liberto de prisões espirituais. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Toque-os, Jesus. Toque-os com teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor agora, Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa e oro por uma transformação aí dentro dessa casa, um avivamento dentro deste lar. Oro também, Senhor, em nome de Jesus, por cada mãe que está orando por filhos, por cada criança que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor acalme o coração de cada criança. Tira, Senhor, todo medo, tira toda angústia, tira toda perturbação, que venha sobre essa criança tempos de paz e tranquilidade. Que o Senhor venha guardar e preservar as crianças. Eu oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma. E eu oro por mulheres que não conseguem engravidar, para que haja uma obra sobrenatural na vida dela, na vida deste homem. Senhor, eu vou fazer uma oração específica nesse momento, porque sinto isso no meu espírito. Há pessoas que têm tudo na vida, mas lhes falta uma coisa. Senhor, há pessoas que têm tudo na vida, mas lhes falta algo. E eu oro, Senhor, para que esse algo nasça na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que a prosperidade divina entre no caminho dessa pessoa, a prosperidade entre na casa dela, a prosperidade entre na empresa dela, a prosperidade entre nos projetos dela, em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas com poder, com graça e com favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, cele agora o que você recebeu aqui, compartilhando com 7 pessoas. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e vida de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo entrando em todas as áreas da nossa vida. Também oramos pela saúde, a saúde física e emocional, tocando no nosso corpo físico e tocando na vida de todos da nossa casa. Eu oro para que toda inflamação, infecção, alergia, dores, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus, colocamos tudo diante de Ti e Te pedimos o livramento. Livra-nos da cilada do inimigo, livra-nos da inveja, livra-nos do caçador. Que o Senhor guarde a nossa vida. Cancelamos toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária contra nós, contra a nossa casa, contra aquilo que está ligado a nós. Pedimos o Teu favor sobre a nossa casa, pedimos o Teu favor sobre o nosso trabalho. Oramos, Pai, para que em todas as coisas Teus olhos e a Tua boa mão esteja. E pedimos, Pai, que haja um suprimento sobrenatural do Senhor em nossa vida. Eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos surpreende, é o Senhor quem abre portas, que traz a providência para a nossa vida. Por isso eu quero declarar, não vai faltar, Pai, o recurso, não vai faltar as ideias, não vai faltar as oportunidades, não vai faltar as portas abertas no nome de Jesus. E aquilo que não for para nós, tira do nosso caminho, afasta, Senhor. E também te pedimos uma sabedoria sobrenatural. Tua palavra diz, Senhor, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Pedimos que essa sabedoria do céu venha sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Eu quero falar um pouco hoje sobre o processo da mudança. Deus quer fazer certas coisas na nossa vida, mas para aquilo que Deus quer fazer existe um processo. E nós não podemos fugir do processo de Deus, do trabalhar de Deus.
A Bíblia diz que somos como vaso nas mãos do oleiro, aonde o oleiro está trabalhando na nossa vida. E não tem como o vaso dizer, não me toca, não mexe em mim, não trabalha na minha vida, porque quem tem esse poder é o Senhor. E se estamos dando a Ele esse poder, então devemos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando você se coloca nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer. Porque você vai ver que nas mãos de Deus as coisas saem bem. Nas mãos de Deus tudo funciona melhor. Às vezes nós entregamos a Deus a nossa vida, mas não entregamos totalmente. Entregamos uma parte. Não deixamos Deus mexer aqui, não deixamos Deus mexer ali, não deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E não é assim que Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus vai trabalhar quando existe uma rendição total. O Senhor pode fazer o que o Senhor quer, pode realizar. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Toda mudança que vem de Deus, toda mudança genuína, passa por um processo. Se é Deus que está mudando, se é Deus que está mexendo, então vai passar por um processo. Deus trabalha no processo. Quer mudança? Então Deus vai processar o que você está querendo, que é a mudança. E nesse processo, Deus vai trabalhar. Deus vai mexer em muitas coisas aí na sua vida. Então entenda, 3 coisas importam para um processo. Primeiro delas, o que Deus está desenhando. 3 coisas importam no processo. O que Deus está desenhando. O que Deus está fazendo. Porque precisamos compreender para onde Deus está nos enviando. O que Deus está tirando do nosso caminho. O que Deus está querendo trabalhar em nós. Nos aprimorar. Será que o que Deus está fazendo na tua vida está mexendo com os teus relacionamentos, mexendo com o teu orgulho? Sabe por quê? Porque uma das marcas de que Deus está falando com você é se aquilo está mexendo no seu caráter, está tornando você mais fiel, mais verdadeiro, mais íntegro, mais entregue a um propósito, a um projeto. Porque uma das coisas que eu tenho entendido é que muitas vezes Deus não está fazendo a obra, não é porque Deus não tem o poder de fazer, é porque a gente não está querendo que Ele faça. Nós estamos divididos, não estamos entregues totalmente, e é isso aí que está impedindo com que haja uma mudança na nossa vida. Então entramos no processo, mas travamos numa parte. Deus quer fazer muito mais. Se você olhar para a vida de Pedro, quando Jesus se aproximou dele, Pedro teve aquela experiência com Jesus, a partir do momento que Pedro começou a andar com Jesus, Jesus já começou a trabalhar na vida de Pedro. E teve momentos de muita tensão, aonde Pedro ele foi lapidado pelo Senhor. Ele foi lapidado pelo Senhor e quando ele pensou que o Senhor o havia reprovado, então o Senhor vai até ele, depois de ter ressuscitado, e traz ele de volta para o propósito. E ali Pedro conhece o amor de Deus, conhece a misericórdia de Jesus. E ele levou fielmente o propósito do Senhor durante a sua jornada aqui nessa terra. Ou seja, no processo de Deus para a mudança, para aquilo que Deus quer fazer, vai haver muitas mexidas. O Senhor vai reparar arestas na nossa vida que precisam passar, por um tratamento, precisam passar por uma mudança. E você tem que deixar. Senhor, pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Isso o Senhor está vendo que não está sendo bom para mim, tira da minha vida. Se o Senhor está vendo que existe um perigo nisso, que eu comprei, se o Senhor está vendo um perigo nisso, que eu estou com os meus pés lá e o Senhor quer tirar da minha vida, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Para toda mudança que nós queremos na nossa vida, tem que haver
sabe, uma submissão ao processo, para que Deus, Ele imprima em nós a vontade dEle. Porque a mudança que nós esperamos, o lugar de vitória que você quer chegar, o lugar de transformação, vai passar, sabe, para você chegar lá, vai passar por um processo. É que hoje, sabe, nós queremos atalhar tudo e nós queremos mudança sem processo. Nós queremos mudança sem largar o pecado. Nós queremos mudança sem parar de falar palavrão. Nós queremos mudança sem parar de reclamar. Nós queremos mudança praticando os velhos hábitos, sendo indisciplinados. Não vai haver mudança sem processo. Então, a segunda coisa que eu vejo nesse processo de Deus é que Deus me ensina a respeitar a sua agenda. Tem coisas que Deus tem para a sua vida, mas não é para agora, é para amanhã. Tem coisas que Deus tem reservado para a sua vida, mas não é para agora, é para amanhã, é para depois, é para um outro tempo. E sabe, o perigo da gente é não entender as mudanças de Deus. E um detalhe, para cada tempo na nossa vida nós precisamos de certas coisas. E às vezes para um outro tempo você não precisa de certas coisas. É por isso que Deus tira da sua vida, porque aquilo é um peso que Deus não quer sobre você. Se você vai viver de uma forma, então Deus tem as ferramentas certas para você viver daquela forma. Agora, se você quer viver de outra forma, Deus tem outras ferramentas para você. Você tem que entender para cada tempo a bondade de Deus se manifestará na sua vida, porque Deus é bom, certo? Deus é bom em todo o tempo. E para cada tempo Ele vai lhe dar as ferramentas que você precisa para esse tempo. Então, entender a agenda de Deus, entender o que Deus está falando em cada tempo e o que Deus quer me dar em cada tempo. E a terceira coisa, que é de suma importância para o processo ser um sucesso, é compreender as mudanças de rota, as trocas de mesa e também abraçar o processo. Porque se você não amar o trabalhar de Deus na sua vida, vai ser muito mais difícil passar pelo processo. Então abraça Ele de uma vez, abraça o processo, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, deixa Deus tirar o que Ele quer tirar, deixa Deus movimentar o que Ele quer movimentar, deixa Deus te tirar de certas mesas, deixa Deus mexer com as conexões ao seu redor, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. E isso faz parte do processo para que a mudança ocorra na sua vida. Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas para que essa obra aconteça, você tem que se submeter ao processo de Deus. Não seja rebelde de não querer se submeter ao processo de Deus. Renda seu coração à palavra de Deus. Renda o seu coração à vontade de Deus. Não ache, sabe, que você pode fazer algo sem consultar a Deus. Se Deus está ensinando você a buscar a direção dEle para todas as coisas. Então, que seja feita a vontade do Senhor e não a sua vontade. Seja feito o querer do Senhor e não o seu querer. Esse, eu posso dizer, é o segredo daqueles que conseguem viver várias mudanças na sua vida. Eles se entregam ao processo, ao que Deus ensina para eles no processo, ao que Deus diz para eles no processo. E no processo, Deus vai construindo uma grande obra-prima. No processo, Deus vai construindo um vaso para honra, que pode receber aquilo que Ele quer entregar. Porque quando você entrar no processo da mudança, você vai receber também coisas de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética que quando você entra na mudança, quando você entra no lugar da exaltação, quando você entra, sabe, no lugar da promoção, Deus também tem ferramentas para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem portas abertas para a sua vida. Então, suporta o processo para viver a promessa. Glória a Deus, que palavra tremenda essa! Recebe como instrução divina em nome de Jesus. E eu quero declarar o Salmo 91,
Antes disso, quero dar um testemunho para edificar a tua fé. Quero pedir para você que entrou aí, que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Seja uma bênção e compartilha na vida de 7 pessoas. Também eu quero agradecer a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado com os nossos programas de televisão. Temos hoje programa em rede nacional na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e todo sábado na Rede TV. E se Deus falar ao seu coração de se tornar uma coluna profética e de nos ajudar em nossos programas de televisão, vá lá no meu site e veja como você pode fazer isso. www.vinicius7.com.br. Juntos estamos levando a palavra de Deus a milhares de pessoas, a muitos lugares, inclusive no interior, nas campanhas. Está entrando a mensagem do Evangelho, orações de vida, palavras de vida, e temos visto a glória do Senhor. Eu quero dar um testemunho, que é o testemunho da Mari, e ela escreveu assim: a paz. Em novembro de 2024, eu descobri um caroço na mama esquerda. Eu estava muito preocupada e em um grupo recebi o vídeo da campanha que iria iniciar. Orava todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas, pedindo a Deus que curasse esse caroço. Ontem acabou a campanha e o nódulo sumiu. Procurei e não senti mais nada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo! Nós temos visto e contemplado muitos milagres para a glória de Deus. Somos testemunhas vivas do que Deus está realizando. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Ele opera milagres, Ele faz maravilhas. E você que está nos acompanhando aqui nessa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você está me acompanhando pela Band ou pela Rede TV, vem para o meu canal no YouTube. É só você digitar Vinicius Iracete e você vai acompanhar nossas orações às 6 da manhã e às 18 horas. Amém? Salmos 91, eu quero compartilhar essa palavra com você. Amém? E também convidar você a se tornar um aluno da Academia Kingdom Global. Amanhã vai sair uma direção extraordinária para os alunos da Academia Kingdom Global. E na quinta-feira vai sair a segunda direção, onde eu vou falar exclusivamente coisas inéditas para os alunos da Academia Kingdom Global que querem aprender a ouvir a voz de Deus, que querem ser treinados no profético, que querem, aumentar a sua percepção espiritual das coisas espirituais e também serem discipulados, terem um conhecimento da palavra, das escrituras. Então, se você quer se tornar nosso aluno e quer participar de tudo aí que vem pela frente, vá no meu site hoje mesmo e faça a sua inscrição, www.vinicius7.com.br. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus, que é o nosso devocional profético, uma palavra para cada dia, certo? Está sendo uma bênção na vida de muita gente. Esse livro aqui está ajudando muitas pessoas, dando direção, fortalecendo elas e vai fortalecer a tua vida também. Você pode adquirir lá no nosso site, vai ser uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmo 91, enquanto isso, escreve aqui nos comentários que a prosperidade entre no meu lar, que a prosperidade entre na minha família. Prosperidade que nós estamos falando aqui não é só financeiro, é a prosperidade em todas as áreas. É você ser bem-sucedido, abençoado por Deus em todas as áreas. E o princípio da prosperidade é ter Jesus na nossa vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, cobre com o teu sangue essa família. E nós oramos agora no nome de Jesus para que a prosperidade entre nesse lar. Oramos para que a prosperidade entre nessa empresa, entre nessa família. E que essa família seja bem-sucedida em todas as áreas. Abre portas de emprego, Senhor. Traga recursos. Abençoe, meu Deus, tudo aquilo que tem sido desafiador para essa casa. Dá sabedoria, dá direção. Que em meio à crise eles possam criar, que portas sejam abertas, que milagres cheguem. E eu quero declarar, nada vai faltar. Porque o Deus provedor dos Salmos 23, Jeová Jirê, manifestará a sua glória e suprirá todas as necessidades dessa casa, dessa família. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está me ouvindo, que está, Senhor, hoje, diante, Senhor, de grandes desafios, que o Senhor possa operar milagres, intervir, trazer as pessoas certas, abrir as oportunidades que essa pessoa está pedindo, está buscando da parte do Senhor. Também oro, Pai, por todo aquele que está desanimado, todo aquele que está cansado, que está numa exaustão, que a unção fortalecedora venha sobre essa pessoa agora e que ele seja levantado com poder. Desperta, Pai. Desperta aqueles que estão desanimados, aqueles, meu Deus, que estão de alguma maneira sem esperança. Eu oro para que a graça do Senhor, o favor, a inspiração do nosso Deus venha sobre essa pessoa, meu Deus. Dá estratégias novas, dá direções novas para essa pessoa e guia ela, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que não está funcionando, em nome de Jesus, que seja liberado agora. Cancelo completamente toda a obra das trevas, tudo aquilo que vem como bloqueio, tudo aquilo que vem como impedimento, como resistência espiritual. Eu oro em nome de Jesus para que esse mal cesse. Oro também para que haja um avivamento dentro dessa casa, que todos conheçam a Jesus, que todos sejam salvos, que todos sejam tocados pela glória e pelo poder de Deus. Agora, toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça. E todo aquele que está doente, eu oro para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é Ele quem perdoa os nossos pecados e quem sara as nossas doenças. Jesus Cristo dá saúde agora, que toda infecção, inflamação, alergia, dores, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema renal, todo tipo de problema no fígado, todo tipo de problema no estômago, no intestino, renda-se a Jesus Cristo. Que haja saúde agora, tocando na tua vida. Que do alto da cabeça até a planta dos pés você receba cura. Que o Senhor restaure a tua saúde completamente, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa, tua família. Que haja paz na tua casa, que haja tranquilidade no teu lar, que haja sonhos proféticos, revelações de Deus dentro da tua casa. E nós oramos, Pai, para que esta família seja uma família unida, uma família guardada pelo vínculo do amor de Deus, que o amor de Deus esteja nessa casa, que nunca falte o amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Que essa casa seja um pedacinho do céu. Eu declaro a tua bênção sobre este lar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E quero profetizar em nome de Jesus Cristo a prosperidade no teu caminho, chegando no teu caminho. E se você crê, declare eu creio aqui e compartilha com 7 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe, que as mudanças aconteçam e que você se submeta ao processo de Deus, porque é grande a obra que Ele vai fazer e já está fazendo na sua vida. Você crê? Então, dê glória a Deus aí e compartilhe essa oração. Um forte abraço, Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.